Em todo o mundo, duas civilizações antigas adoravam o Sol. Na América do Sul, o antigo governante Inca Pachacuti chegou ao poder com a ajuda de um disco solar espelhado. No Egito, o faraó Akhenaton concentrou toda a adoração em um disco solar chamado Aton. Esses dois casos de adoração a um ídolo do Sol não foram os únicos de história. Para os teóricos que defendem a existência de astronautas ancestrais, esses discos parecem representar tecnologia avançada de origem extraterrestre. Saiba sobre a história de Pachacuti e seu misterioso disco solar. Estudos propõem que o disco solar era um dispositivo de comunicação cósmica. Em vez de ser apenas um deus a ser adorado, talvez fosse semelhante a um smartphone moderno com circuitos avançados de computador. Em todo o mundo, não importa qual cultura antiga, existe algum tipo de adoração a um disco que veio do céu, diz George Tsoukalos. É possível que este disco tenha algum tipo de conexão extraterrestre e que esse disco seja um dispositivo tecnológico. As lendas sobre o disco solar sugerem que ele foi usado para abrir um portal para outros mundos no Portão dos Deuses, La Puerta de Ayumarca. A estrutura bizarra e espetacular de 23 pés quadrados de entrada, perto do lago Titicaca, é considerada por alguns um possível Stargate. Uma pessoa de estatura média pode ficar de pé dentro da porta, esculpida em forma de T. No meio dessa porta, há uma pequena depressão circular, como se fosse para segurar algo no lugar. Embora possa ser apenas um projeto abandonado, as lendas locais sugerem o contrário. Dizem que os locais chamam a porta de Puerta de Ayumarca, ou Porta dos Deuses, e as lendas locais aparentemente falam de pessoas desaparecendo pela porta, bem como de pontos turísticos estranhos, como homens altos acompanhados de homens brilhantes bolas de luzes atravessando a porta. Outra lenda diz que o primeiro rei sacerdote incano Aramumuru levou o disco solar até o Portão dos Deuses e o usou para abrir um portal. Ele entrou e desapareceu para sempre, deixando para trás o disco. Depois disso, o que aconteceu com o disco é perdido no histórico. Aramumuru se aproximou de uma porta gigante cortada em uma montanha achatada artificialmente. No centro desse entalhe de pedra havia um buraco no qual ele colocava o disco solar. Quando ele fez isso, a porta de pedra brilhou e ficou brilhante. Aramu passou pelo portal e depois voltou à pedra. Ele nunca mais foi visto e a porta nunca mais mudou. Os teóricos dos estrangeiros antigos especulam sobre o que pode ter acontecido com o disco solar. Foi contrabandeado para fora do templo através de passagens subterrâneas perto do complexo do templo da fortaleza de Sacsayhuaman. Ou o disco foi levado para o local sagrado do lago Titicaca, onde se dizia que o deus criador Viracocha havia emergido. Ninguém sabe e, portanto, o mistério pode sempre permanecer. O disco solar está ausente, mas as incríveis ruínas do Templo do Sol, ou Coricancha, em Cusco, Peru, permanecem. Dizia-se que o templo e o jardim foram decorados com grandes quantidades de ouro e dedicados a Viracocha e seus intermediários com seres humanos. Os intermediários que governavam eram a deusa da lua Aquila e seu marido Inti, o deus do sol. O disco solar era apenas um ídolo de adoração e oração? Ou era algo mais extraordinário, um dispositivo para comunicação direta com os deuses? Ou mesmo um dispositivo para abrir um Stargate? Você decide.